Meus irmãos, uma boa noite, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Nazareno, Filho de Deus. Oitava parte da série, tá? É a oitava e meio que a última, por enquanto, tá? Essa parte eu vou falar algumas coisas que estão no coração de Satanás, né? O intento dele, coisas que estão no coração dele e que Deus está nos revelando em vários textos, né? Eu selecionei 5 textos para a gente meditar, finalizar, entre aspas, né, essa série, porque eu tenho coisas novas aí para a gente estudar juntos, né? Coisas maravilhosas. Então, eu quero agradecer pelos novos inscritos no canal Efraim Ministério Sode. Muito obrigado. Muito obrigado pelos comentários, né? Estão me edificando, estão me dando ânimo, né? A gente fica animado, né? A gente fica motivado a estudar mais ainda, né? Porque isso está trazendo edificação para os irmãos e as irmãs. Isso nos leva a estudar mais ainda a palavra, tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado pelas pessoas que estão acompanhando no Face também, né? Estão compartilhando, curtindo, né? Comentando. Também meu muito obrigado, tá? Meu coração está cheio de gratidão e de alegria por vocês. Isso é uma resposta do Senhor Deus, né? Vocês são respostas de Deus na minha vida, tá bom? Então vamos sem delonga para os textos. O primeiro texto que a gente vai ler é Isaías 14, verso de número 13 e verso de número 14, que diz assim: Tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então tá aqui esses 2 versos, tá? Agora vamos falar de alguns pontos importantes aqui são reveladores. Satanás está dizendo no coração dele, né? Deus está nos revelando. Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, né? Exaltarei o meu trono. Olha só, Satanás falando do trono dele, certo? Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. 2 coisas nesse verso. Primeiro, aonde é o monte da congregação? Uma pergunta. Segunda pergunta, aonde é a extremidade do norte? Onde é que fica a extremidade do norte? É um lugar onde faz divisa, né? Com o Ocidente e o Oriente, né? Ok? Mas a extremidade do norte, não é a extremidade do sul. Não é a extremidade do oeste, muito menos extremidades do leste. Não é a extremidade do ocidente, nem extremidade do oriente, mas sim extremidade do norte. Então tem um lugar específico. Agora, monte da congregação é coisa fantástica. Monte da congregação. Vai ter outro texto que a gente vai comentar de novo sobre esse monte da congregação, então tenta acompanhar o estudo com o monte da congregação na mente. Onde é o monte da congregação, né? Geograficamente falando. Tem um sentido espiritual? Tem. Mas ele tem uma geografia, tá? Tem uma localização. Tá certo? Já a gente vai falar dele. Aí no verso 14 ele diz, né? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele quer ser igual a Deus, né? Serei semelhante ao Altíssimo. Certo? Então tá, esses 2 versos a gente já fez os comentários, né? Tem mais coisas aí que poderiam ser falados, mas eu vou falar em outro momento. Não se aplica para agora, né? Mas ele serve para nos apoiar em outro estudo relacionado a isso também, né? Agora a gente vai ler Daniel 11, verso 31 e verso 36. Vamos lá para Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo de número 31. Diz assim: Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Dele quem? De Satanás.
do príncipe da aliança, né? Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Uma pergunta: a fortaleza nossa é a universal, a igreja universal? A fortaleza nossa é a igreja congregação cristã? A fortaleza nossa é a igreja Deus é amor? A fortaleza nossa é a igreja Ministério de Belém? A fortaleza nossa é a igreja Assembleia de Deus, pentecostal no Brasil? A fortaleza nossa é a igreja católica? A fortaleza nossa é a igreja adventista? A fortaleza nossa é a igreja budista? A lista é muito grande, eu não consigo lembrar de todos, né? Muitas igrejas, né? Porque aqui está falando que é uma fortaleza nossa, certo? Mas o que é a fortaleza nossa? É um santuário, mas esse santuário é um prédio? Eu já tenho vários vídeos falando disso, né? Santuário é Cristo, né? E quem que é a nossa fortaleza? É Cristo também, entende? Então, de Satanás vai sair forças, vai sair poder que vai profanar o corpo de Cristo, né? Isto é, vai perverter, né? Vai perverter, quer ver o verso 32? Não estava para mim colocar aqui no estudo, mas eu vou colocar porque além dele profanar, ele vai perverter algumas pessoas, né? Olha o verso 31, né? Vamos ler de novo o verso 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa. Isso é Cristo. Então ele vai manchar uma parte do corpo de Cristo. Ele vai sujar uma parte, né? Ele vai bagunçar. E tirarão o sacrifício diário, a oferta de manjar, a oferta de oblação, né? Que é a nossa adoração, nossa oração, a pregação do evangelho e tudo mais, né? Certo? Estabelecendo a abominação desoladora, né? Que tem vários textos que falam disso, né? Melhor o verso 32. Aos violadores da aliança, quem que são os violadores? Alguém que estava na aliança e resolveu violar, resolveu se afastar, se apostatou da fé, né? Por isso que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, né? Que primeiro vai vir a apostasia, primeiro vão violar a aliança. Ou seja, uma parte do corpo de Cristo, né, os crentes, vão violar, vão afastar-se da aliança. E quando eles fizerem isso, olha o que vai acontecer. Ele quem? Aquele que dele sairão forças, né, que profanarão o santuário. Ele com lisonjas, né, com chaveco, com conversa, perverterá, né? Vai perverter quem violar a aliança, certo? Mas olha a sequência do verso, o que vai dizer? Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo, né? Eu até fiz um vídeo esses dias sobre esse ponto aqui, né? Então vamos para o verso 36. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, isto é, o nosso Deus, né? Falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Então você veja que ele vai falar coisas incríveis, né? Mas ele vai se engrandecer e vai falar contra o Deus dos deuses, né? Olha só que interessante. Vamos ver outro texto agora. Agora a gente vai lá para Apocalipse, né? Apocalipse 13, versos 5 e 6. Só um momentinho aí. Apocalipse 13, verso 5. Agora foi. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, isto é, 3 anos e meio, né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E, verso 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. O tabernáculo é Cristo, né? A mesma coisa que Daniel falou lá, né? Isaías, né? Porque ele vai profanar o santuário, né? Vai difamar o santuário, a mesma coisa que é o tabernáculo. A saber, os que habitam no céu, né? E essa expressão, os que habitam no céu, não significa que a igreja está no céu, né? Até porque este que vai blasfemar o tabernáculo,
Ele está perseguindo, nesse momento, ele está perseguindo a igreja, né? Então a igreja não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. É óbvio que está falando de anjos, serafins, os anciãos e todos os anjos, a hierarquia que Deus criou, né? A gente não sabe quantas coisas tem lá em cima, né? Mas há habitantes lá em cima, né? A palavra é clara, né? Há habitantes. Então, os que habitam no céu, ok? Então a gente leu verso 5 e verso 6. Agora outro texto. Agora a gente vai ler 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4. Está aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus, né? Aqui repetiu o que Daniel falou, repetiu o que Isaías 14 falou lá, né? Que ele vai querer parecer Deus, né? Ele vai se ostentar como se fosse o próprio Deus, né? Ele vai se assentar no santuário de Deus, entende? Vai se assentar no santuário de Deus, que é o corpo de Cristo. É importante compreender isso, hein? É muito importante. E agora, a gente vai fechar esse vídeo, né, lá em Ezequiel, né? Que é o último texto que a gente vai examinar. Ezequiel capítulo 28, né, que eu fiquei devendo. A gente vai ler até o verso 18 desse capítulo, certo? Do 1 até o 10, se eu não me engano, vai estar falando do príncipe de Tiro, certo? Por quê? Porque do 1 até o 10 é o príncipe da aliança que está agindo, entende? Então é a profecia quanto o príncipe que vai fazer aliança por 7 anos, vai fazer promessa, vai ter discurso, vai seduzir, etc, etc, etc. Depois, no verso 11 a seguir, a profecia se volta contra o rei de Tiro. Por quê? Porque daí agora é o rei dos reis, né? Na hierarquia de Satanás, né? Não o rei dos reis, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vamos para a leitura que você vai compreender o que eu quero dizer. Verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Veja que está falando aqui de príncipe. Assim diz o Senhor Deus: visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus. Lembra que Isaías falou? Que ele queria parecer... Paulo falou também, né? Mas Daniel e Isaías também falou, né? Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Cadeira de Deus, olha que interessante, né? É a mesma expressão, né? Como se estivesse assentando no trono de Deus, né? Cadeira de Deus e trono de Deus, né? Me assento, né? No coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus. Ainda que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus. Verso 3. Sim, é mais sábio que Daniel. Olha só que interessante, hein? Aonde que o príncipe de Tiro é mais sábio do que Daniel? Falando aqui de homem, tá? Ser humano. Aonde? Não pode ser o rei, um príncipe, entende? Comum, um ser humano. Para ser mais sábio do que Daniel. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata e os teus tesouros. 5. Pela extensão da tua sabedoria e no teu comércio, lembra do comércio? Ele mais a prostituta, né? Que fazem comércios, né? Aumentaste as tuas riquezas e por causa delas se eleva o teu coração. Verso 6. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas no teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trairei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura tua e a sua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Ele vai perguntar. Pois não passas de homem, não és Deus. No poder do que te transpassa, no poder do que te transpassa,
transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio dos estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. Que palavra linda. Agora o verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Veja que a primeira parte falou contra o príncipe de Tiro, certo? Agora está falando contra o rei. Né? Interessante, né? E as mesmas expressões vai mudar. Apenas um detalhe que vai mudar aqui daqui a pouquinho, né? E diz-lhes, né? Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Olha só que palavra. Aonde que um rei chegaria a esse ponto de Deus falar? Cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Opa! Esse rei estava no Éden? Esse rei não pode ser um rei comum, um rei como ser humano, porque ele esteve no Éden. Ele não é um ancião de dias. É um ser espiritual, né? É um ser espiritual que faz tempo que existe, né? Estavas no Éden. Então aqui, irmãos, uma coisa que eu quero comentar enquanto eu estou me lembrando, né? Você não vai encontrar, eu pelo menos ainda não encontrei nenhum outro rei que Deus pronuncia desta forma. Estavas no Éden. É óbvio que ele está falando diretamente para Satanás aqui. Jardim de Deus, né? Então aqui é um ponto interessante para a gente meditar, né? Dentro daquele assunto da prostituta, por exemplo, né? Ela mesmo diz, né? Eu estou sentada aqui como rainha, viúva não sou. Então a rainha, ela tem um rei. E os dois têm que estar na mesma cidade. Não tem como a rainha e o rei reinar num lugar em países diferentes um do outro, certo? Se a prostituta está sentada em Líbano, o rei do Líbano tem que estar ali, ele tem que permanecer ali, ele tem que estar com o seu local ali de geografia, né? Não tem como a gente fazer isso, né? Assim como Cristo é a igreja, né? Deus estabeleceu Jerusalém como um lugar fixo, né? Para direcionar profecias que apontariam para Cristo. Mas todas as profecias apontam para Jerusalém, referentes a Cristo, né? Ou referentes à igreja. Deus não muda de lugares, entende? Porque é um lugar fixo. Assim é com o anticristo e a sua esposa, que é a prostituta. Tem um lugar específico para os dois. Um país, né? E mais detalhe, em uma cidade, é claro, né? Não só o país, né? Porque o país é grande, ele tem muitas cidades dentro do país, né? A rainha pode estar numa cidade e o rei em outra cidade, né? E mesmo assim fica fora da gente entender, né? Os dois têm que estar na mesma cidade, não tem como a gente fugir disso, né? Vamos lá, vamos continuar a leitura, verso 3. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, a jaspe, a zafira, carbunclo, a esmeralda. De ouro te fizeram os seus engastes e os seus ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados, né? Interessante que essas mesmas pedras aqui, Deus vai fazer as pedras lá na muralha da Nova Jerusalém, né? As mesmas pedras, né? Verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido. Olha só que interessante, ele era ungido. Querubim da guarda. E eu te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus. Olha que interessante, gente. Ele permanecia no Monte Santo de Deus. Lembra que Isaías disse? Isaías revelando, né, Deus através do profeta Isaías, revelando o que estava no coração de Lúcifer, de Satanás. Eu me assentarei no monte da congregação, né, no monte de Deus, né, porque eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Então aqui Deus está mostrando, aqui, através do profeta Ezequiel, ele permanecia no Monte Santo de Deus, ele estava no monte, assim como ele estava no Éden, né, que é o jardim de Deus também. Olha que interessante isso. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, né? No brilho das pedras andavas, verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse verso 14, olha que tremendo, gente. Deus está dando a geografia, né, do Éden, né? Não só a região do Líbano ali, mas
é muito mais propício, né? Como é que se diz? Muito mais coerente a gente apontar talvez o eixo do Éden como o Líbano, né? Eu estou mais inclinado a entender que o Jardim do Éden está ali no Líbano, foi ali no Líbano, né? Por causa dessas expressões aí, ó. Ele permanecia no Monte Santo de Deus, né? E esse Monte Santo também aponta para Cristo, né? Porque todas as coisas vão convergir em Cristo, como Paulo fala lá em Colossenses, se eu não me engano. Então esse Monte Santo é Cristo, mas também é um lugar que já existia antes, né? Como Cristo também já existia. E como Satanás já estava nesse Monte Santo, ele estava lá, ele permanecia no Monte Santo. Isaías 14 falou, né? Eu vou me assentar nas extremidades do norte, né? Vou colocar meu trono nas extremidades do norte, que é ali o Líbano, né? Com certeza, aquela região ali, né? Que está na divisa. E me assentarei no monte da congregação, né? No Monte Santo da congregação de Deus. Olha só que interessante. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender, hein? Mas para mim tá coerente entender que ali é o eixo, né, da coisa, né? Às vezes a gente começa a focar muito em Jerusalém, coisas relacionadas ao anticristo, tá? Não como Cristo, né? Como eu já falei anteriormente. Por exemplo, né? Uma outra coisa que a gente, por muito tempo, ficou olhando para Jerusalém, né? A ideia do terceiro templo, por exemplo, ser levantado. Que nem a igreja pré-tribulacionista ainda prega isso, né? Que o anticristo os judeus e o anticristo vão levantar um terceiro templo lá em Jerusalém. E aí o anticristo vai se assentar neste templo lá em Jerusalém, como se lá fosse o Monte Santo de Deus, o lugar, né, que Deus ama, o lugar que Deus escolheu e tal, etc, né? Por conta que a igreja, para eles, não estaria mais aqui na terra, né? Mas não faz sentido nenhum, né? Se a igreja não está mais aqui na terra, quem que ele vai perseguir? Ele vai colocar o trono lá em Jerusalém e vai perseguir quem? Se a igreja não está mais aqui? Um pensamento muito incoerente, né? Mas olha só que interessante, né? Então, quando ele fala que eu vou me assentar na extremidade do norte, é óbvio que ele está falando do Líbano, porque Israel não tem como, né? Como é que eu vou dizer aqui? A Jerusalém, por exemplo, não tem como ela estar na extremidade do norte, né? Porque a Jerusalém é o eixo ali da terra, né? É o ponto de partida para o oriente, para o ocidente, para o sul e para o norte. Se você quer ir para o norte, você sai de Jerusalém, você sai de Israel em sentido norte. E ele vai colocar o trono dele nas extremidades do norte, entende? Então ele não vai colocar o trono dele em Jerusalém, ele vai colocar o trono dele no Líbano, que é o lugar que ele permanecia antes, né, da queda. Foi expulso, foi jogado para a terra, e agora ele quer voltar, ele quer restabelecer esse lugar. E aí Deus vai dar uma colher de chá, né? Para mostrar para todo mundo o que ele é, o que ele tem no coração, né? Como está nos revelando aqui. E ele vai achar que vai estar se assentando lá no Monte Santo, né? Que é o Líbano, né? Que é um lugar, por sinal, muito bonito, né? Eu tenho pesquisado muito sobre aquela região, né? Lugares antigos. Hoje mesmo, né? Tem muitos lugares fantásticos ali, gente. Que lugar maravilhoso, né? Então, que nem eu estava dizendo, né? Então muitas coisas foram direcionadas para Jerusalém, né? Mas Jerusalém não está no norte, entende? Extremidade do norte é o Líbano, né? É do Líbano, sentido indo para a Turquia ainda, inclusive, né? Se você voltar um pouquinho para trás ali, por exemplo, no Monte Carmelo, já não é a extremidade do norte, porque ali você está no ponto de partida. Ou oriente, ou ocidente, ou sul, ou norte, para você partir, né? É como se você estivesse no eixo da bússola, entende? Espero que eu te fiz entender, né? O meu pensamento aqui. Verso 15. Verso 15 a gente já leu, né? Verso 16, né? Na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Ó, falou de novo. E te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Agora que já não tem como. Ele vai perecer em meio ao brilho das pedras, mas essas pedras já penso que está apontando para nós, né? Porque somos pedras vivas, né? Que estamos sendo edificados. E ele vai perecer no meio dessas pedras, né? Deus vai usar, né? Como ele falou lá em cima, né? Que ele vai usar estrangeiros, né? Isso pode ter uma conotação com gentios, né? Para dar um fim nele, né? Por meio da nossa morte, a gente vai dar um fim nele.
A gente vai vencer ele através da nossa morte, assim como Cristo venceu, né? Então deixa eu ler o verso 16 de novo, para mim não me perder no pensamento. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Então ele vai se assentar lá, como ele disse, Deus vai permitir ele se assentar lá no monte, né? Entre aspas, né? Não o Monte Santo, mas que já foi o Monte Santo, né? Que talvez a geografia do Éden, né? No passado. E na cabeça de Satanás, ou na mente dele, ele acha que ele está sentando no Monte Santo, como ele era antigamente, né? Antes da queda do homem. Antes da queda dele, inclusive. Ele acha que ele está tendo poder, que ele acha que ele é Deus. Verso 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Verso 18, a gente finaliza o vídeo. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Olha que interessante, ele tem santuários. Ele tem santuários, né? Claro que é corpos humanos que ele vai possuir, né? Ou que já possuiu também, né? Porque não é só no futuro que vai acontecer isso, né? No passado ele possuiu santuários também. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Até aqui tá bom, né? Então veja que interessante, né? Quanta coisa maravilhosa, né? Mas futuramente eu vou fazer mais vídeos, né? Com mais profundidade dentro deste capítulo, que eu ainda estou ouvindo, estou estudando. Tem palavras, tem pontos aqui ainda que não me respondem aos meus questionamentos, né? Mas, por outro lado, já tem algumas palavras que saltaram, né? Que trouxe entendimento e revelação para nós. Mas eu vou ficar por aqui, tá certo? Sobre a série da Babilônia prostituta, ok? Espero que vocês tenham gostado, aprendido um pouco, como eu aprendi, né? Como muitas coisas mudaram dentro da nossa leitura, da nossa maneira de enxergar a profecia do Senhor Deus, né? E eu tenho certeza que o Senhor Deus vai nos revelar muito mais daqui para frente, né? Tenho certeza que o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar aos teus servos, os teus santos, né? O que Ele vai fazer no futuro. Tá certo, meus queridos? Que Deus vos abençoe. Sendo possível, curtam, compartilhem, comentem, tá? Que Deus abençoe e até o próximo estudo, em nome de Jesus.